Salve Jesus, salve Maria. Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa oração da noite desta segunda-feira, 6 de dezembro. Hoje vamos aprender sobre a vida de São Jerônimo, doutor da Igreja. No dia 30 de setembro, último dia do mês da Bíblia, que celebramos a memória do grande tradutor e exegeta das Sagradas Escrituras, São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. O nome Jerônimo quer dizer nome sagrado. Nasceu em Dalmácia, no ano 342. Ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, exegeta e doutor da Igreja. É de São Jerônimo a célebre frase: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Com posse da herança dos pais, foi realizar a sua vocação de ardoroso estudioso em Roma. Estando na cidade eterna, Jerônimo aproveitou para visitar as catacumbas, onde contemplava as capelas e se esforçava para decifrar os escritos nos túmulos dos mártires. Nessa cidade, ele teve um sonho que foi determinante para a sua conversão. Ele se apresentava como cristão e era repreendido pelo próprio Cristo por estar faltando com a verdade, pois ainda não havia abraçado as Sagradas Escrituras, mas somente os escritos pagãos. No fim da permanência em Roma, ele foi batizado. Após isso, iniciou os estudos teológicos e decidiu lançar-se numa peregrinação à Terra Santa. Mas uma prolongada doença obrigou-o a permanecer em Antioquia. Enfastiado do mundo e desejoso de quietude e penitência, retirou-se para o deserto de Cálcida, com o propósito de seguir na vida eremítica. Ordenado sacerdote no ano 379 depois de Cristo, São Jerônimo acompanhou o bispo Paulino a um concílio regional em Roma. Nesse tempo, foi apresentado ao Papa Dámaso como um exegeta e profundo conhecedor das línguas bíblicas. Por causa da clareza de suas ideias e grande conhecimento, o pontífice o escolheu para ser seu secretário. E no ano 382, depois de Cristo, confiou-lhe a incumbência de revisar uma antiga tradução dos 4 evangelhos em latim. Ele concluiu esse trabalho antes da morte do Papa Dámaso, 11 de dezembro do ano 384. E acrescentou também uma versão dos Salmos, traduzida no texto grego, que ficou conhecida como Septuaginta. Expulso de Roma, no ano 385, São Jerônimo se deslocou para Belém, na Terra Santa, onde teve contato com a versão hebraica do Antigo Testamento, especialmente com um livro que apresentava lado a lado, de forma comparativa,
os diferentes textos do Antigo Testamento, nas línguas disponíveis naquele tempo. O santo e doutor da Igreja interessou-se pelo texto em hebraico e iniciou uma nova revisão de cunho pessoal em sua tradução dos Salmos, por meio da qual comparava o texto hebraico e grego para depois escrevê-lo em latim. Essa versão dos Salmos ficou conhecida como Galícana, porque foi usada amplamente na Igreja da França, Gália, em latim. Com o sucesso dessa tradução, ele começou a traduzir todo o Antigo Testamento, mas a partir desse momento não utilizava mais a versão grega e sim a hebraica. Esse enorme trabalho prolongou-se por 15 anos, do ano 390 a 405, incluindo uma nova tradução dos Salmos, feita somente no texto hebraico. Essa tradução do Antigo Testamento foi chamada por São Jerônimo de Iúcta, Hebreus, que significa próxima aos hebreus em português, a qual, somada aos textos do Novo Testamento, traduzidos para o latim, chamou-se Vulgata, isto é, em língua vulgar ou comum. Ela, Vulgata, era a única versão oficial da Bíblia usada na Igreja até o ano 1530, quando, devido ao povo não mais falar latim, iniciou-se o processo de tradução para as línguas modernas. Durante a tradução, Jerônimo deparou-se com passagens difíceis de serem compreendidas. Por isso, logo após a conclusão desse trabalho, dedicou-se a escrever prefácios e comentários para os livros da Sagrada Escritura, além de responder às polêmicas teológicas existentes em seu tempo, devido ao uso de textos mal traduzidos ou interpretações equivocadas. No ano 419, esse grande santo da Igreja morreu e não chegou a ver a Vulgata ser publicada. Esse fato só aconteceu quando foram reunidos todos os textos e escritos que ele havia traduzido. É importante lembrar que a Vulgata não foi imposta à Igreja. Esse processo foi acontecendo à medida que se reconhecia que o texto traduzido por Jerônimo era mais exato e claro do que outras traduções livres disponíveis na época. Progressivamente, a Vulgata foi recebendo pequenas correções, por isso hoje esse nome pode designar diversas versões oficiais em latim. Aquela que chamamos hoje de Vulgata foi publicada no ano 1592 pelo Papa Clemente VIII. Por isso, também é conhecida como Vulgata Clementina. A Igreja declarou o padroeiro de todos os que se dedicam ao estudo da Bíblia e fixou o dia da Bíblia no mês do seu aniversário de morte, ou ainda dia da posse da grande promessa bíblica, a vida eterna. São Jerônimo, rogai por nós.
vamos iniciar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos pedindo a graça de alcançarmos a santidade. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Outro dia está chegando ao fim e, Senhor, nesta oração, venho te pedir perdão pelo que devia fazer e não fiz, pelo que devia perdoar e não perdoei, pelo que devia esquecer e não esqueci. Perdão pela cólera injustificada, pelo sorriso maldado, pelo egoísmo, pela falta de fé, de amor, de esperança e compreensão. Perdão, meu Pai, pelos maus atos, más palavras, más ações e até pelos maus pensamentos. Perdão pela caridade mal feita, pela humilhação que infligi ao próximo, pela impaciência e até pelas dúvidas. Perdão, principalmente pela omissão, que é sinônimo de covardia. Mas, Senhor, nesta noite, antes de repousar, também venho te agradecer pelos momentos onde quis ser instrumento do teu amor e do perdão, pelo amor que eu ensinei, pelo amor que eu recebi, pela dor que suavizei, por sorrisos que sorri, pelas boas palavras que saíram de minha boca. Peço a proteção da Virgem Maria e eu te agradeço, meu Senhor, por me dar Maria como mãe e intercessora, que me ampara e me auxilia a todo momento. Peço-te que conceda-me uma boa noite de descanso e fica comigo, Senhor, e com todos aqueles que amo, todos os momentos de nossa vida, pois Tu és luz em nosso caminhar. Amém. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo, e que Nossa Senhora me cubra com seu divino manto. Amém. Por intercessão de Nossa Mãe Santíssima, Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos.